A grandeza é outra característica da realidade de Deus, característica que se torna bem nítida em algumas vivências religiosas. Toda a Sagrada Escritura está cheia desta grandeza de Deus. Depois de fazer sentir o poder do mundo, diz a seguir: mas tudo isso reduz-se a nada perante Deus. Logo nas primeiras páginas aparece o hino grandioso da criação do mundo, cujos reinos se desdobram ante os nossos olhos como resultado da palavra de Deus. Existem por Ele. Ele existe por si próprio. Eles são o que Ele determina. Ele é o uno de tudo. Ninguém o auxilia na sua obra. Ninguém lhe dá a matéria-prima e os planos. Tudo emerge dele. É não só superior ao mundo, mas o supremo, o absolutamente grande. O mundo só é alguma coisa por ele e perante ele. Essa grandeza é livre. As suas ordens são dadas sem esforço. Deus diz: faça-se, e tudo se faz. Essa grandeza é luz, é a origem de toda a ordem, e sempre que choca com a resistência do homem, torna-se terrível e transforma-se na ira de Deus, da qual são revelações admonitórias as forças destruidoras da natureza, as tempestades, os terremotos, o calor abrasador do sol, as tempestades do mar. Mas tal terror está absolutamente ligado à bondade, à sabedoria e até mesmo ao carinho. De resto, e numa hora crucial, Deus ensina aos seus profetas que não está na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo, mas na aragem suave e delicada. 3 Reis 19, 11 e 14. Mas a verdadeira revelação da grandeza de Deus reside na doutrina da providência. O terror onipotente, a onisciência inconcebível, a confusão que provoca uma sabedoria que domina todos os fios da existência, tudo se transforma em amor, e o onipotente torna-se simplesmente Pai. O nosso ser humano choca em todo lado com limitações. Temos uma altura determinada, as nossas posses são limitadas, o espaço em que vivemos tem fronteiras estabelecidas. Cada um de nós tem o seu talento que lhe permite certas possibilidades e simultaneamente lhe estabelece os limites correspondentes. Experimentamo-lo constantemente nos domínios do ser e do ter, nas nossas relações com as coisas e com os homens. Podemos avançar até determinado ponto e não mais. Nenhum desses problemas se põe para Deus. Ele não conhece nem limites, nem determinações. É aquele que é tudo, que tudo abarca, que tudo possui, que é infinito. O ser divino é inesgotável na sua essência. Eleva-se de uma profundidade insondável. Expande-se numa superfície incomensurável, e todas as alturas que conhecemos apenas nos dão uma pálida ideia das alturas que nele existem. Tal como nosso ser, a nossa força é limitada. Os nossos esforços, as nossas lutas, a nossa atividade criadora deparam sempre com um ponto que temos a consciência de não podermos ultrapassar. Esbarramos sempre com os limites do nosso saber, do nosso poder, da nossa força criadora. Para Deus, porém, não há limites. Pode tudo. Pode criar, e de acordo com a forma perfeita da ordem, o que nos foi dado. O universo, com a riqueza das suas formas, com a multiplicidade das suas leis, com a diversidade dos seus aspectos, grandes ou pequenos,
Tudo teve origem na palavra de Deus. Mas há mais. O que determina a grandeza não é apenas, nem mesmo em primeiro lugar, a medida do ser e da força, mas a plenitude e a dignidade do valor. Um ser é tanto maior quanto mais nobre for a sua natureza, quanto maior for o seu sentido. Uma tela de pequenas dimensões pode ser maior que outra, que cubra uma parede inteira, se tiver uma significação mais pura, se a sua perfeição for maior. Deus não é apenas a realidade total, é também a bondade suprema. Quando pronunciamos a palavra verdade, exprimimos essa plenitude que tudo abrange e essa transparência de espírito que é Ele próprio. Justiça, pureza, ordem são ainda maneiras de falar dele. A beleza não é fundamentalmente uma ideia, mas um nome que lhe pertence em absoluto. O valor, aquilo que é bom, verdadeiro, nobre e belo, faz com que um ser tenha direito à existência. Mas Deus não quer apenas o valor. Não só o alcance possui, como ele é o valor. E todos os valores criados são apenas reflexos seus. Por esse motivo, a sua realidade está, por assim dizer, justificada em toda a parte. Só ele tem por essência, por si próprio, o direito de existir. A simples existência é obscura e penosa. O valor ilumina-a. Por isso a Escritura diz que Deus é luz e não há nele trevas humanas. João 1:5. Mas a sua grandeza, como já vimos, é também calor e ternura. É amor, capaz não só de todas as dádivas, como de se dar a si mesmo. Finalmente, viver não é apenas respirar e crescer, trabalhar e criar, ser conduzido pelo destino, mas sobretudo viver tudo o que há em nós mesmos, ter consciência da nossa realidade. Mas como chegamos depressa ao fim? Quantas coisas que não foram vividas nem nunca o poderão ser. Deus é aquele que sabe. Mas para ele, saber não significa essencialmente conhecer tudo acerca dos homens e do mundo, mas antes saber tudo de si próprio, viver o seu ser infinito e penetrar até o fundo de si mesmo. Deus está inteiramente na luminosidade do seu próprio olhar, sente a sua própria majestade e traz em si próprio o poder inefável do seu ser, na liberdade pura do seu querer. É dessas considerações que ressalta para nós a grandeza de Deus. É uma grandeza que ultrapassa todas as medidas, mas que em si não tem nada de desmesurado, de disforme, de monstruoso. É, pelo contrário, clara, diáfana. Numa palavra, perfeita.